Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite, já praticamente. Em primeiro lugar, Sérgio também, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje para conversar a respeito desse tema que a todos nós, sem sombra de dúvida, toca, preocupa, né? Nos causa angústia. E vejo aqui também no plenário, na plateia, vários companheiros de outras jornadas, amigos, ministros, colaboradores, assim por diante, que não vou nomeá-lo, porque, efetivamente, a lista ficaria longa e sempre se corre o erro de cometer o que não deve, que é esquecer algum nome. Eu devo muito ao presidente Fernando Henrique, porque quando eu me tornei ministro da Defesa Nacional e depois ministro da Segurança, aliás, primeiro e único, por isso mesmo, incomparável, só tem eu e mais ninguém, as pessoas me perguntavam, mas, puxa, é pesado esse negócio, é difícil, defesa, segurança? Eu disse, não, de jeito algum. Eu disse, mas por quê? Eu disse, porque eu passei pela reforma agrária, 6 anos. Né? Então, quem passa 6 anos na reforma agrária, pelo menos naquela época, tira férias na Síria. Sim, para descansar, vai para a Síria. Né? Negócio absolutamente razoável. Né? Muito bem, isso posto, eu não vou e não pretendo aqui fazer uma exposição acadêmica, não teria condições de fazê-lo. Então, não vou discorrer aqui sobre a teologia do crime, os fatores causais, etc., etc. O que eu vou falar aqui, e muito baseado na minha experiência, é sobre política pública na área de segurança. Tá? E antes de começar a exposição propriamente dita, queria fazer 3 observações. A primeira delas é de que, no Brasil, o tema segurança pública nunca esteve na alçada da União. Hoje chamamos União. Desde a primeira Constituição de 1824 até a 7ª de 1998, o poder central, chamemos-lo assim, nunca teve atribuições e competências e responsabilidades sobre a segurança pública. Tá? E isso é um fator que demanda uma explicação. A academia, até hoje, não formulou nada nesse sentido. Aliás, até hoje no Brasil não existe uma história da segurança pública e das suas origens. A academia nunca produziu, nós temos artigos, temos notas, temos, enfim, monografias, alguma coisa assim que aborde. Mas algo, por exemplo, como aquela monumental obra do ministro Recupero, a história das relações exteriores, né, no Brasil, por exemplo, algo assim, não existe. Tá? Então, fica difícil você procurar as razões pelas quais, né, na Constituição, na construção do Estado Nacional, a nossa opção foi sempre que a segurança pública ficaria com as províncias, originalmente, e seguida com os estados. Isso tem lá as suas razões de ser, mas implica também em 3 coisas, que é fundamental desde já dizê-lo. Em primeiro lugar, que o Brasil nunca teve um sistema nacional de segurança pública. Nunca. Em segundo lugar, que o Brasil nunca teve uma política nacional de segurança pública. As primeiras intervenções nessa área foram exatamente durante o governo do presidente Fernando Henrique, que cria a CEPLANSEG, depois cria que hoje nós chamamos, né, Senasp, e, evidentemente, que você tem planos, e no governo Fernando Henrique também teve planos, e nos demais governos, a partir de antes, teve planos. A diferença entre o plano e a política é que o plano, efetivamente, é algo da vontade do incumbente ou do ministro. E nas nossas características, em termos de administração pública, geralmente o plano dura o tempo de vida do ministro. Então, nós não temos, reproduzindo, quer dizer, nós não tínhamos até hoje um Sistema Nacional de Segurança Pública, e isso nos levou, por exemplo, à situação de que, até hoje, o Estado Nacional, no século XXI, não produz estatística na área de segurança pública. Não existem estatísticas de segurança pública produzidas pelo Estado brasileiro. Por quê? Porque não tinha competência constitucional. Então, ele
evidentemente, precisava de ter a boa vontade dos estados e que, se não tivessem, também não tinha. Então, por exemplo, se a Bahia não gosta do conjunto de registros, não é? A tipologia que ela deve enviar a respeito das informações, ela não manda. Se São Paulo entende que não se preocupa ou tem, e é evidente, tem muita estruturação e tem tido resultados aqui, as administrações têm tido bons resultados aqui em São Paulo, então, mas o que eu tenho que investir nisso? Se o Ceará, por exemplo, e isso era um problema muito grave, e permanece um problema muito grave, entendia que as estatísticas faziam ele ficar mal, politicamente, também não manda. Como é que se faz política pública sem dados e informações? Alguém pode me dizer? Quem faz isso, e aqui eu quero prestar um elogio, é exatamente a sociedade. Então, as informações é o Fórum Brasileiro de Segurança que nos dá, é o Atlas da Violência feito pelo IPEA, são as informações que vêm do Sul da Paz, etc., 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 que tem tido um papel fundamental nesse processo. Isso leva à conclusão de que segurança pública carecia de um rumo. E foi isso que me fez exatamente a preocupação central durante os meses em que eu fui ministro da Segurança, 10 meses. Antes disso, eu fui 20 meses ministro da Defesa Nacional e já lidava com a segurança pública. Porque nesses 10 meses nós fizemos 11 garantias da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição Federal. A garantia da lei e da ordem é acionada quando uma determinada unidade federativa não está em condições de manter a segurança pública. Então, o governador liga para o presidente, que nos ouve, e então, e, aliás, ele não pode deixar de fazê-lo. Qual é o presidente que pode dizer a um governador, olha, a população está exposta ao crime, à violência, ao sequestro, porque as forças são insuficientes, estão em greve, ou seja, o que for, e negar? Não existe isso. O presidente sabe muito bem o que é isso. Né? Foram 11 GLOs. Isso culminando com a primeira intervenção sobre a Carta de 88, que eu também peguei os inícios, exatamente do Rio de Janeiro. Né? E chegamos a ter situações absolutamente dramáticas, como o motim armado que nós tivemos no Espírito Santo. Porque no Espírito Santo, nós tivemos em vários lugares, no Rio Grande do Norte foram 3. No Espírito Santo foi um motim armado, ou seja, a polícia ficou aquartelada e armada dentro dos quartéis. E nós chegamos a ter planos de, efetivamente, de intervenção em contingência das próprias Forças Armadas, diante da situação onde chegou. E isso é um indicativo da emergência e da gravidade que hoje tem o tema segurança pública. Ok? Isso posto, eu vou fazer aqui um balanço que eu considero um balanço autoral, que é a minha visão especificamente a esse respeito. E esse balanço autoral ele tem, já antecipo, 2 grandes polos dessa questão. Antes é preciso dizer que todo o debate de segurança pública no Brasil se dá entre a rua e a porta ou o portão do sistema penitenciário. O doutor Drauzio conhece também. Toda a discussão se dá aqui. Por quê? Porque nós temos uma população encurralada, com medo, fragilizada, apavorada, que efetivamente mobiliza-se e faz com que a pauta política e o debate político nacional se dê em torno da violência que nós temos nas ruas. O que hoje vou abordar, sobretudo aqui, são 2 outros, digamos assim, polos ou questões. Não vou falar também sobre essa, mas particularmente dizendo que o grande motor da violência hoje no Brasil é a juventude de 15 a 24 anos. A juventude de periferia, a juventude de baixa escolaridade, a juventude com baixa renda, família desestruturada, né, que mata e morre 2 vezes mais do que a média nacional. Então, é aqui onde se tem que estancar e de onde vai a água para o murinho da violência. E inexiste debate nacional sobre isso. Se os senhores prestarem atenção, nas últimas eleições, os senhores não vão encontrar, a não ser lateralmente, né, essa questão devidamente colocada. O outro polo, que eu chamo, Fausto, de a minha nêmesis, é o sistema prisional brasileiro. É o sistema prisional brasileiro. E eu vou demonstrar isso aqui. O sistema prisional brasileiro é aonde se dá, o locus onde se dá a violência que nós vivemos nas ruas. Não há nenhum debate sobre isso. Nenhum debate sobre isso. Porque qualquer político que ousar
colocar este tema em debate, ele vai se chocar com a opinião pública e ele corre o risco de ser literalmente massacrado em termos de opinião pública e das redes a esse respeito. Mas eu enfatizo, vou procurar demonstrar, que quem controla a violência que nos fere nas ruas, violenta e mata, está dentro do sistema prisional. Sistema prisional que é inteiramente estatal, fora Piquet, 2 ou 3 instituições, né, privadas, mas todo estatal e que está sob o controle das 70 facções que existem hoje no Brasil. Então, o sistema todo que é estatal não garante a vida de quem lá dentro está, o que gera exatamente o recrutamento. Mas, posto isso, vamos adiante. Só para lembrar, aquilo ali é uma fotografia do que é que nós temos hoje. Somos pacientes e sabemos daquilo, mas só para lembrar, o Brasil tem 2,8% da população do mundo e 11% dos homicídios. E nós estamos ancorados no subcontinente mais violento do mundo, que é exatamente a América do Sul. É isso onde nós estamos. Os outros dados, os senhores conhecem, não vou aqui me estender sobre isso. Aquilo ali é o custo econômico da criminalidade. Está um pouquinho longe, meio difícil de ver, mas veja, você tem um custo que é o custo da segurança pública, mas você tem as perdas materiais, você tem em seguida a segurança privada, que praticamente tem o mesmo custo da segurança pública e é crescente. Você tem a questão dos seguros e perdas materiais. Para dar um exemplo, no Rio de Janeiro, o Armazém Luiza, é Armazém Luiza, né? Ou não? Ele já não, Magazine, ele já não tem lojas presenciais. E mesmo as entregas que eles faziam através da internet já não estão fazendo. Por quê? Por exemplo, uma carga de celular tinha que ser 3 para poder chegar. Né? Para poder chegar. E no Rio de Janeiro a coisa chegou, e eu vou depois abordar um pouquinho o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro chegou a uma situação tal em que já não se fazia o seguro de frete nas rodovias do Estado. E houve também um processo de interação entre a economia criminosa e a economia formal. Tal chegou o volume que começaram a se imbricar. Isso significa dizer o quê? Significa dizer que aproximadamente o custo global daquilo tudo está em torno de 370 bilhões. Seguros, segurança privada, segurança pública, encarceramento, perdas em termos de saúde, de dia de trabalho, tudo computado, vamos para 340 bilhões aproximadamente ano, que é a perda que nós temos ali. E rapidamente chegamos, como eu disse, à minha nêmesis, que é o sistema prisional. Nós temos 726.712 presos, isso é o dado do Infopem de 2017. Então, tem 2 anos, já ultrapassou isso. No sistema penitenciário, 689, Secretaria de Segurança, 36, o sistema penitenciário federal tem apenas 437, não estranhe, porque são 5 unidades prisionais federais, a Supermax, quer dizer, copiado do modelo Supermax dos Estados Unidos, são muito bem aparelhadas, tá certo? Não tem motim lá dentro, não tem fuga lá dentro, não tem celular que funcione efetivamente lá dentro, mas lá estão apenas os líderes que são deslocados para lá, tá certo? Vagas, e aqui começa a questão. Temos 368 vagas e um déficit de 358. Perceberam? Então, o nosso percentual de ocupação é praticamente 200%. 200%. Né? E a taxa de aprisionamento está em 352 por 100 mil. Ranking de presos no mundo. Primeiro lugar, Estados Unidos, segundo China, terceiro, Brasil. Quarto lugar, Rússia. Agora, prestem bem atenção o que vem ali abaixo. Mandados de prisão em aberto. Ok? Então, nós temos 726, temos 358 mil vagas, 368 mil vagas, um déficit, que é o dobro disso, e temos 586 mil mandados de prisão em aberto. Ok? Vamos adiante. Isso aí dá uma noção para os senhores do crescimento, da taxa de crescimento do sistema prisional no Brasil. Dos anos 90 até hoje, ou seja, ali vai só até 2015. Isso quer dizer que nós estamos crescendo a uma taxa média de 8,3% ao ano. Crescer
Isto daí, 8,3% ao ano, não é sustentável orçamentária, financeira, fisicamente, e não há a menor, Fausto, a menor chance, a menor possibilidade. Né? E eu vou mostrar os custos disso mais à frente. Se esse crescimento de 8,3% continuar, em 2025 nós teremos uma Porto Alegre dentro do sistema prisional, 1.400.000. Ok? Bom, agora vamos começar a olhar o que é que está lá dentro do sistema prisional. Pessoas privadas da liberdade por natureza de prisão e tipo de regime. Observem que 40% não têm condenação, são presos, chamados presos provisórios. 40% não tem nenhum tipo de condenação. Se nós igualarmos aqueles 40% a 100, presidente, o que os dados indicam é que aproximadamente 37% são absolvidos e, mesmo assim, cumpriram pena. Eu encontrei preso no Ceará, em Fortaleza, com 7 anos de prisão sem nenhuma condenação. Tá? Sem condenação. Olha lá, 7 anos. Como você tem 38%, não sei se está visível para o lado de cá, lá, 38% estão em regime fechado. Na verdade, a quase totalidade daqueles 40% está em regime fechado. Isso quer dizer que aproximadamente 80% desses 726 mil, eles estão em regime fechado. Naquelas condições que nós vimos. O restante... Quem é em termos etários que está aí dentro? Quem está aí dentro é o jovem. É o jovem. Porque, se os senhores prestarem atenção, eu tenho 30% de 18 a 24 anos e 25% de 25 a 29. Então, 55% da população é jovem. Que jovem? Preto, pobre, de periferia, com baixa escolaridade, pouca renda e com família desestruturada. Ou seja, é exatamente por isso que eu vou fazer a relação com a questão da juventude vulnerável. Porque a juventude que eu falava está aí. É ela que está aí. Né? A escolaridade das pessoas privadas de liberdade, baixíssima. Né? Você tem ali os 6%, se eu consigo ver, de analfabetos. Alfabeto irregular, que é o alfabetizado funcional, analfabeto funcional, como nós chamávamos no passado. Aquele número ali são 51%. 51% é ensino fundamental incompleto. E 14% que tem o ensino fundamental completo. Ou seja, a escolaridade de quem está aí dentro, óbvio, baixíssima. E apenas 1% tem diploma. Se não me engano, que está ali, lá de lá. Um diagnóstico, uma síntese disso que vimos. Presos sem condenação, 40%, regime fechado, 38%, regime semiaberto, 16%, 6% e tal. Presos sem condenação são 292 mil, sem condenação. E, olha, preste atenção no detalhe. Aproximadamente entre 55%, 58% são presos em flagrantes. Ou seja, você só tem o depoimento da polícia. O que é esse preso? O preso é um furto, é um roubo, é um usuário de droga, é um garoto que foi pego com uma trouxa de maconha ou com uma pedra de crack, chega para o... leva ele e o juiz sentencia. Ou seja, aquilo que o Alexandre de Moraes disse, que nós prendemos muito e prendemos mal, é só olhar. É só vê-lo. Não, dá uma preventiva. É de uma preventiva, uma temporária. Que sofre uma pressão monumental. Monumental. Uma coisa complicada. Agora, veja, o sistema prisional tem duas grandes ou macro funções. Uma de fazer justiça, na medida em que lá estão os que estão em regime fechado, privados de liberdade. E os outros são restrição de direitos. São os dois grandes grupos. Né? E a outra grande macrofunção é a ressocialização, preparar aqueles que vão passar para cumprir essa pena por ressocialização. Ora, eu tenho aí dentro jovens, negros, com baixa escolaridade e pouca renda. Apenas 15% tem trabalho aí dentro. 85% são apenas 95 mil. 85% não tem nenhum tipo de trabalho. E 12% não tem nenhuma educação. Ou seja, o sistema é absolutamente falido em termos de ressocialização. Absolutamente falido. Porque esse jovem que vai sair daí com estigma, estou falando mais dos jovens sempre,
Ele vai sair daí com estigma. Eu não o qualifiquei, eu requalifiquei, e tampouco ter educação para ele. Taxa de reincidência. As pesquisas são antigas, vai de 40% a 70%, o que é um atestado da falência do sistema que nós temos. Isso não se debate no Brasil. O doutor Drauzio levanta isso, os outros mais levantam, o Piquet também se preocupa com isso e outros mais aqui, mas, efetivamente, os senhores não vão ver isso entrando no debate. E os senhores vão ver mais adiante a consequência disso tudo. Escolaridade está lá, 89% de educação básica completa, idades são jovens, 18 a 29, 55%, ali entre mulheres e homens, embora a questão do aprisionamento de mulheres tenha crescido a uma velocidade maior do que a masculina. Bom, agora vamos dar uma olhada quais são os tipos penais que nós temos aí dentro. Nós temos 26% por tráfico, são 188 mil presos. Nós temos 26% que é por roubo, são mais 188 mil. Nós temos 12% que são exatamente furto, que são 81 mil. E nós temos ali 2%, que é receptação, que dá 20 mil. Isso dá 465 mil. A pergunta que não quer calar é o seguinte: nós tínhamos que aplicar regime fechado a esse pessoal? O custo médio de um preso dentro desse sistema, com essas condições, é R$ 2.000, R$ 2.200 ao ano. O ensino fundamental de um garoto custa menos do que isso. E a pergunta, eu repito, nós tínhamos que aplicar encarceramento para roubo, furto. Esses 188 mil, que dá 26 mil, os senhores acham que são traficantes e chefe de quadrilha? Não são, isso é usuário. Isso é usuário. Eu tenho um sobrinho de 23 anos que foi pego em casa com uma quantidade grande de êxtase. Não tinha arma, não tinha antecedentes criminais, família, etc., etc. Deram 9 anos a ele em regime fechado. Primário. 9 anos. Davi, 23 anos. A nossa justiça é punitiva, muito punitiva. Então, você só vai ter 11% por homicídio, sendo que eu duvido que aqueles 11% ali tenham tramitado em julgado. Não tramitou. Que é outro problema, todos já sabem. A terminalidade, propriamente dita. Recentemente saiu uma notícia do monitor da violência que acompanhou 670 e poucos casos, um ano depois, 2%. Apenas 2% tinham chegado à etapa do julgamento e etc., etc. E as mulheres, vejam, elas têm 60 e poucos % tráfico de drogas, por causa do companheiro, né? Isso aí, elas são induzidas ao tráfico por conta do companheiro. Aqui, eu ontem estava fazendo uma exposição na Sudene, que está fazendo mais uma vez um plano, e pediram para falar sobre segurança. E o que interessa é a parte de cima, no Brasil. Onde é que está o centro da minha preocupação? É aquele marrom ali dentro, que são exatamente os que não trabalham e não estudam, os 100. Hoje, no Brasil, segundo o dado da PNAD, nós temos 11 milhões e 200 mil sem trabalho e sem emprego. E isso cresceu de 2016 para 17, 17 para 18, 5 pontos por cento na média, crescendo 5 pontos por cento. Não se trata aqui de criminalizar a juventude, mas trata de reconhecer que na nossa vida, nas etapas da nossa vida, há uma maior propensão a testar limites e muitas vezes menos responsabilidade, etc., etc., justamente nessa fase. Quando a isso se acrescenta desestruturação e aquilo tudo que a gente disse, o resultado está aí. Lembrando que também naquela faixa você tem um quarto aproximadamente que só trabalha, já não mais estuda. Muito bem, e se nós fôssemos gerar o déficit do sistema prisional? Uma vaga custa 60 mil. Eu tenho 368 mil, seriam 22 bilhões. Se nós tivéssemos aqui um economista do governo, ele faria um araquiri, só de ver essa questão. Seriam necessárias 460 unidades a serem construídas. Se nós, além de zerar o déficit, nós fôssemos acompanhar o crescimento 8,3, se ele continua, seriam 62 bilhões e a construção de 1.290 unidades. Essa exposição que os senhores estão vendo aqui, eu fiz para toda a equipe econômica, toda ela. Ministro do Planejamento da Fazenda, não é mão de tesoura. Ele não gosta, né, que chama de mão de tesoura. Mas, enfim, Tesouro, Receita, todos.
quando eles sentaram lá, para relaxá-los, né, presidente? O senhor conhece esse povo? Eu falei, olha, não vou pedir dinheiro nem orçamento. Então, relaxem. Eu quero só que vocês vejam isso. Tá? Porque isso você tem que trazer a debate, essa coisa do jeito que está aí, não pode ser diferente. E 1.290, tá? O custo de manutenção ali está ano a ano. Se você fosse fazer isso, seria umas 42. Então, 100 bilhões, presidente, é um trocado, né? Na situação fiscal que nós estamos hoje. Boa. Não, imagina. Sem problema. Agora, vamos começar a entrar no que isto gera. Agora vamos entrar no terreno das facções criminosas. Esses dados que os senhores vão ver são dados de inteligência. Então, são dados que os senhores não vão encontrar na literatura, porque esses dados aí são dados retirados da inteligência policial e outros mais, né, que eu trouxe para cá. Nesse primeiro quadro aqui, os senhores têm esses 424, isso é de 2016, são 424 comunidades no Rio de Janeiro onde não vige a Constituição nem direitos nem garantias constitucionais. O que vige é o domínio da facção Comando Vermelho. São 424. Amigo dos Amigos, 77, Terceiro Comando Puro, 82, Milícia, 146. Isso dá aproximadamente quase 700 comunidades. Hoje são 830. No Rio de Janeiro, doutor Aloysio, 1,5 milhão a 1.700.000 pessoas não têm direitos e garantias constitucionais e vivem sobre o domínio do crime. Isso tem algumas implicações. Quem domina o território controla o voto. Quem controla o voto elege os seus. Então, hoje, para os senhores entenderem o que eu chamei de metástase do Rio de Janeiro, está aí. Está aí. Por quê? Porque, evidentemente, dentro do nosso presidencialismo de coalizão, acredito que todos aqui sabem do que nós estamos falando, a maioria é feita ex post. E essa maioria é feita através, exatamente, de uma distribuição de cargos. Se o crime organizado tem a sua bancada dentro da Câmara, dentro da Assembleia e também no Congresso Nacional, ele vai participar dessa distribuição. O que quer dizer que o crime poderá estar escolhendo delegados, comissários, comandantes de batalhão e de companhia. É o que eu chamei de o coração das trevas. Porque a criminalidade entra diretamente dentro daquilo que talvez seja grande diferencial, né, e o núcleo do Estado, que é a violência. Melhor, a força. O Estado, violência é exatamente transpor o limite na força legal. Isso fez com que, no Rio de Janeiro, a coalizão entre política e políticos corruptos e o crime organizado gerou o que eu chamei, que é um termo não agradável de dizer, metástase. Hoje, o crime organizado está em todas as esferas e os órgãos e instituições do Rio de Janeiro, todos. Não tem um. Das polícias, à Polícia Federal, ao Ministério Público, ao Judiciário, ao Executivo, ao que os senhores quiserem. Está em tudo. E aí, por exemplo, vem Marielle. Se quiser, depois, no finzinho, a gente conversa um pouquinho sobre isso. Né? Essa é a realidade que você tem lá dentro. O grande risco: o Brasil ser o Rio de Janeiro amanhã. Isso já existe em graus variáveis em outros lugares. Né? Mas no Rio de Janeiro é mais crítico. E o Rio de Janeiro sempre faz moda. Chegamos ao nosso querido São Paulo. Não poderia ficar fora São Paulo. Vamos agora conversar sobre PCC, Primeiro Comando de Capital. Esses dados aí são também de inteligência do GAECO, do Grupo de Combate ao Crime Organizado aqui em São Paulo. São Paulo tem 152 unidades prisionais. 90% estão sob controle do PCC. 90%. Por que São Paulo tem um grau de conflituosidade e violência menor? Primeiro, porque estruturou uma polícia, estabeleceu uma política com base em evidências, treinou melhor, preparou, tem mais recursos, indiscutivelmente. Mas também pelo fato de que aqui o PCC é tão hegemônico que não há disputa. E a disputa no Rio de Janeiro é feroz, pelos territórios e, evidentemente, pelos mercados. Aí está um quadro do PCC em 2016, do PCC preso nos estados do Brasil. Esses são os que estão presos, em 2016.
Observem que eles já estavam no Paraguai, já estavam na Bolívia, na Colômbia cresceu, e eles também chegaram ao Peru e à Venezuela. Num seminário que nós tivemos, em que havia a participação do FBI, eles nos disseram que encontravam sinais já de entrada do PCC nos Estados Unidos. O PCC hoje gera um excedente a partir do crime que permite a ele investir em transporte, em farmácias, em mineração. E, segundo dados de inteligência, o principal caixa deles está no Paraguai. Eles fazem o envio de dinheiro por cabo, então o COAF não pega isso. E uma média mensal de 100, 120 milhões seriam enviados, pelo menos é o que dizem. Eu acho muito alto, mas enfim. O PCC hoje tem mais de 30 mil membros. Mais de 30 mil membros. Então, isto daí é o que gera aquilo lá. Aquilo lá gera isso aí. São 70 facções, todas surgiram de base prisional, nenhuma das 70 facções surgiu fora, todas são de lá de dentro, todas. E de lá de dentro eles controlam totalmente o que acontece nas ruas. O senhor se lembra a última crise que aconteceu no Ceará? Aquilo é um bando de menino que entrou, teve que fazer juramento, porque se não fizer juramento, morre. O estabelecimento é estatal, mas o Estado não consegue garantir a vida de quem entra lá dentro. Não conseguindo, doutor Drauzio, o que é que ele faz? O senhor sabe. Isso aí é o crescimento do PCC em apenas 2 anos. Ele subiu de 3 para 13 mil. Pela primeira vez aqui, essa plateia, isso é o organograma do PCC. Agora vou ter que levantar um pouquinho para poder falar Alguém podia dar um microfone aqui? Não, mas tá gravando. Tem que gravar. Para você responder depois. Hein? É, por isso que eu tenho que orientar um pouquinho. Ó, isso aqui, sintonia da cebola, é o dízimo. Sintonia das ajudas, aquele ajuda, sintonia disso, aquilo outro, é os mecanismos de arrecadação que ele tem. Né? Sintonia nível. Nível gerencial, nível diretoria, nível presidência, assim por diante. Eles chamam de sintonia e resumos também, como tem um resumo disciplinar. Né? Aqui você tem os vários níveis, aqui está a sintonia final, que é a cúpula. Do lado de cá, o controle das colônias, feminina, comarcas, CDP e presídios. Aqui você tem as relações exteriores. Olha, Bolívia e Paraguai. Hoje eles já estão em mais 3. Então tem relações exteriores também. É um multinacional. Né? E aqui a divisão Sul, Norte, Nordeste e Sudeste. Isso é mais ou menos a divisão de trabalho. Né? E aqui que eu vou abordar bastante a sintonia dos gravatas. Presta atenção o que é isso. Bom, essa aqui é a cúpula. Aqui está o Marcola. Eu quando era deputado, mas de lá para cá eu reencontrei Jesus e virei essa página e tal. Encontrei Jesus e deixamos isso, né? Complicado. Esse cara aqui, o presidente Fernando Henrique, ele leu o depoimento naquele dia. O senhor se lembra? Me lembro. Né? É impressionante, é um intelectual do crime. Né? E aqui você tem uma parte, já morreu o GG do Mangue, foi morto, e outros tal, etc. Mas o que eu quero mais colocar? Aqui você veja o grau, né? Você veja que você tem geral de outros países, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela, já tem 4 aqui do lado de cá. Aqui você tem por região, por estado, né? Sintonia final dos estados e países, resumo dos estados e países, quer dizer, toda a estrutura que eles têm, que demonstra um sofisticadíssimo grau e complexidade de divisão do trabalho e organização, e também de amplitude do que eles têm. Mas o que eu quero mesmo mostrar a vocês é isso aqui. Todos esses aqui são advogados que estão presos, aqui em São Paulo. Tudo isso aqui, essa meninada jovem, esse pessoal todo, é tudo advogado que está preso aqui. Todos. Ou seja... Vai ter. Os gravatas são advogados. Eles estão começando a recrutar gente dentro dos bancos escolares, dentro das próprias universidades. Tá? E eu fui propor que o advogado ele falasse no parlatório e tivesse registrado as suas conversas. Né? A OAB quase me mata. Quase me mata. Um negócio assim, né? Que não tem mais tamanho.
Então, isso permite que o NEM, a 5.000 quilômetros de distância, deflagre uma guerra com Rogério 157 na Rocinha e que leve o Exército a intervir. Hoje, o NEM, o Fernandinho Beiramar e o Marcinho VP têm 47 advogados registrados. Ok? Então, eu não estou aqui querendo discriminar a classe, por favor, longe disso, mas este é um problema que nós temos que encarar. Se você não corta o fluxo de informação de dentro para fora e de fora para dentro do sistema prisional, o que você está fazendo? E, além disso, você tem a visita íntima, que é uma jabuticaba nossa, não é isso? E você tem também a visita dos familiares, etc, etc. Então, fica difícil brigar com esse pessoal. Bom, antes de passar um pouco para a gestão daquilo que a gente fez e ir mais para o terreno das propostas, o que é que eu quero, sobretudo, aqui remarcar? É que, veja bem, o que é que uma população vivendo sob a exposição que a gente vive, o que é que ela quer? Vamos falar com franqueza? Que matem todos. Que matem todos. Não estou defendendo isso, não estou propondo isso, não estou, mas sendo muito franco. Né? Se não pode matar por conta dessas coisas que estão caindo em desuso, órgãos de controle, independente, ministério, essas coisas que no mundo afora estão sofrendo um grande ataque, né? Então, pelo menos, tira da rua. E a responsabilidade social, ela fica entre, como eu disse, a rua e o portão do sistema prisional. Ninguém quer discutir o que se passa aqui dentro. Só que tem um problema. E aí, o que é que acontece? Duas coisas. Primeiro, objetivamente, o Estado brasileiro é sócio do crime organizado. Objetivamente. Não estou falando dolosamente que ninguém escolhe fazer isso. Mas se ele é o detentor do controle de um sistema prisional que é estatal e que está sob o controle das facções que surgem lá dentro e que aterrorizam cá fora, e ele não se dispõe a retomar esse controle. Em segundo lugar, se os senhores fizeram um retrospecto de toda a legislação penal aprovada nos últimos 10 anos, lei de crime organizado, feminicídio, tudo que vocês foram ver, elas só contribuem para agravar isso. Toda a legislação só contribui para agravar a situação. Que vai nos devorar, que está nos devorando. Por quê? Porque não se faz a relação que a violência que nós queremos eliminar e reduzir na rua, ela está, o centro dela está dentro do sistema prisional. Simples assim. Agora, os senhores conhecem algum parlamentar, algum deputado que tenha sido eleito propondo mudanças e melhorias no sistema prisional? Alguém já? Algum louco já? Né? Então, é isso que é preciso entender. E, ao mesmo tempo, que nós precisamos de ter um programa nacional voltado para a juventude, chamemos-la, de vulnerável. Sabe onde é que está 50%, presidente, dos homicídios no Brasil? Em 125 cidades. Então, aí está uma bela política pública. Você tem um território, ali onde está concentrado 50%, é evidente, tem que ver outras coisas, mas lá onde está, e você sabe qual é o grupo vulnerável. Então, evidentemente que isso é um ponto para ser atacado, como já conversamos várias vezes com o Piquet a esse respeito. Bom, agora vou falar rapidamente do que foi que a gente procurou e que a gente conseguiu fazer. Inicialmente, aquilo que eu disse, nenhum governo federal, porque as constituições não determinavam, dá rumo à segurança pública. O presidente Fernando Henrique, por exemplo, quando passou, ele não tinha dinheiro, ele não tinha responsabilidade constitucional. Porque responsabilidade, por favor, vamos nos entender. Em que termos eu estou falando? Responsabilidades constitucionais, não só ele. E, ao mesmo tempo, ele não tinha recurso e tinha imensos problemas para resolver. Conta a história de que o Zé Eduardo, nosso amigo, preparou 6 meses um programa de redução de homicídios nacionalmente. Quando chegou para a presidente Dilma, que botou o PowerPoint, ela disse, pode tirar. Mas, presidente, não quero nem saber, isso é problema do Estado, tira isso daí. Não quero nem saber. E ali mesmo acabou. Né? Por quê? Porque é evidente que é um presidente trazer a bala perdida, a criança que morreu, o sequestro, etc., com os problemas todos que... E não é a responsabilidade dele, justiça se faça. Né? 85% do gasto em segurança pública é dos estados. 9% fica conosco, o restante é município. Aliás, o único artigo da Constituição é o 144. Ele diz o seguinte: segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade dos cidadãos. Embaixo ele só lista aquelas instituições que são responsáveis. O governo federal tem 2. A Polícia Rodoviária Federal, que responde por 70 mil quilômetros de rodovias federais, e a Polícia Federal por alguns tipos de crime, mas não por segurança pública. Não por segurança pública. Tá? Claro. E o que é que acontece? E os municípios não estão lá dentro.
90% da nossa população, não sei, está dentro dos municípios, que tem um papel fundamental, sobretudo em termos de juventude, mas elas não estão lá dentro, não têm obrigações e responsabilidades. Mas está acontecendo uma disfunção muito grave, que é a tal das guardas municipais. Hoje são 100 mil, sem nenhum controle. Ninguém controla essas guardas municipais, que em alguns lugares são bem estruturadas, como é o caso de Tiruti, mas em outros lugares são milícias ligadas a prefeito. Então, ausência do sistema nacional, política nacional, incapacidade de produção e análise de dados criminais, imprevisibilidade e insuficiência de recursos, ausência de doutrina de pensamento de segurança pública, atraso de desconexão política de prevenção. E, evidentemente, os profissionais de segurança pública, né, que é uma questão outra que já merecia uma conversa. O que foi que nós fizemos ao longo dos 10 meses? Criamos um ministério, estruturamos o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. As pessoas elogiam o sistema, evidentemente fazendo um reporte ao SUSP. Mas, de fato, esse sistema muda a natureza. Porque você sai de um federalismo acéfalo para um federalismo compartilhado e, sobretudo, que é lei. O conselho que foi criado, que está ali embaixo, ele reúne pela primeira vez Judiciário, Ministério Público, Forças Armadas, todas as polícias, guardas municipais, sociedade, academia, eles estão lá. E lá nós definimos um plano nacional de segurança para 10 anos e com metas. Então, Fausto, você sai do que eu chamo do reino da obscuridade e vai para alguma coisa que tem, evidentemente, evidências, que tem metas e que, sobretudo, agora, fruto da lei, todos têm que produzir dados e informações e, anualmente, você tem que mandar um relatório disso para o Congresso Nacional, para que toda a opinião pública e a sociedade possa acompanhar. E não fica só aí. Há uma auditoria independente, com mandatos independentes dentro do sistema. Então, você muda a natureza disso. Nós deixamos isso aí. E eu devo dizê-lo que esse trabalho contou com um auxílio enorme. A boa vontade das pessoas, né, premidas por essa situação, fez com que eu tivesse da bancada da bala ao pessoal apoio. Mas não a mim, mas a política que todos querem ver realmente tocada. Recurso permanente para a segurança pública, eu vou falar sobre isso, e um programa nacional para egresso. Nós precisamos ter um programa para egresso. Porque se essa meninada que sai daí desse jeito e tem essa reincidência, tem que ter uma mão, tem que ter alguma forma de, enfim, de ressocializá-lo. Não existe. Quem faz isso é a igreja. Aliás, fizemos um conselho com todas as igrejas, como fizemos também um conselho com a academia, chamando a sociedade para participar. Ué, o que foi que eu fiz aqui? Bom, voltou. Recursos financeiros. Se você falar em vinculação de recursos e tiver um economista liberal aqui, ele se suicida ou me mata. Então, para evitar esse confronto, essa violência, é mais provável. São mais agressivos. Então, o que foi feito? Os recursos da loteria, através de medida provisória convertida em lei, uma parte deles vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ali está a expectativa de arrecadação crescente, né? E isso permite o quê? Permite que você, tendo a política e tendo os recursos, você direcione. Quer dizer, você possa direcionar aquilo com relação aos estados. Então, são recursos que antes não contávamos e que agora contam, e que não representa um déficit de viu, Marcos, antes que você me xingue, né? Não representa um déficit, não é certo? Em nada. É apenas uma realocação de recursos. E o BNDES, nós mudamos o estatuto do BNDES, que criou o Pró-Segurança e destinou 42 bilhões para passar financiamento para estados e municípios. Tá? Então, foram as formas que nós encontramos de, ao lado do sistema, ao lado da política e tal, etc., você também ter recursos para você criar os fundamentos e procurar dar rumo a uma política nacional. Quais são os riscos? Estou finalizando. Mexicanização. Quando o crime chega num certo nível, a musculatura dele ele começa a confrontar e desafiar o próprio Estado. Você quer um exemplo disso? O que aconteceu nas últimas eleições municipais. O Flávio Dino pediu lá, nós fomos fazer uma GLO. Por quê? Porque ele tinha observado a lei de execução penal no triste complexo de Pedrinhas. E a reação foi, #, não vai ter eleição. E começaram a queimar as escolas. Queimar as escolas. Esse é um ato tipicamente terrorista. Porque você quer você quer levar pânico à sociedade e dobrar o Estado. Mas não é de uma organização terrorista. Cuidado, o ato é. Né? E aquilo é o quê? Para mim, uma crise, não, como no Ceará, não é. É um ensaio. É um ensaio. Do que se nós não debelarmos isso, o que é que está para vir? Porque o confronto, ele efetivamente vai se instalar, não tenha dúvida. Incremento e perda de competitividade, não precisa dizê-lo, a regressão civilizatória política e o rebaixamento democrático.
Isso ameaça a sociabilidade dentro das nossas cidades. Né? O Rio de Janeiro, hoje, perdão, doutor Drauzio, tem várias localidades que você não faz o culto nem a missa mais à noite. Não pode fazer, porque não há segurança. E eu fui fazer uma apresentação de uma GLO lá, Dom Orani Tempesta, e ele chamou os bispos, e um bispo disse: ministro, aqui é o seguinte, eu fui 23 anos pároco da Rocinha, e lá eu estava oficiando uma missa de 7º dia. Do lado direito, a família do morto. Do lado esquerdo, a família do assassino do morto, que tinha morrido poucas horas, um dia depois. Estava lá. Eu, então, fechei a Bíblia e disse: olha, eu não aguento mais, não dá para me fazer. Esse dia a dia, isso eu não aguento. A família do morto concordou, a família dos assassinos do morto concordaram. O Celso Pancera, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, contou um episódio em que ele tinha um casamento à noite, um sábado, no domingo. Ele morava na Zona Sul, o casamento era na Zona Norte. A família disse: não vamos, à noite ninguém vai, ninguém atravessa isso aqui. Foi o que ele fez. De tarde saiu, colocou a família no hotel, foi para o casamento, voltou para o hotel, dormiu, no dia seguinte voltou para casa. Isso é o Rio de Janeiro. Tá? Então, evidentemente que isso também ameaça a própria democracia no limite. Não tenha dúvida, é só olhar, olha à tua volta, para ver o que é que nós estamos passando a esse respeito. O que é uma população aterrorizada, apavorada, para onde é que ela corre, para onde é que ela vai. Né? Para onde é que ela vai. Não precisa discorrer muito sobre isso. Propostas. Tem que implantar o SUSP, tem que levar adiante isso, porque demorou décadas para a gente ter. Tem que ter um programa de prevenção social para a juventude e território, senhores. Está claro que o core business dessa questão é isto aí. Se você investir, Luiz, todo o dinheiro do mundo na repressão, você não resolve. Não vai resolver. E não custa tanto dinheiro. É você chamar as diversas áreas e pedir que foquem isso e criar uma coordenação, como criamos no passado. Tá? Revisão de política de combate às drogas e encarceramento. Isso aqui é uma outra questão. Quer dizer, a lei antidrogas não define claramente quando alguém é capturado como traficante ou usuário, porque ela não estabelece o limite. Ao não fazê-lo, fica por poder discricionário da justiça, que, como eu já disse, é punitiva. Então, você está jogando um inferno de guri aí dentro dessa história, não é certo? Para exatamente ele se filiar a uma facção e tirar o seu doutorado e voltar a cometer mais violência. Isso está na mão do Supremo Tribunal Federal e, atualmente, o governo e liderança está correndo para votar hoje, né, no Senado, que é um desastre. Não, que eles querem constranger o Supremo, querem jogar para trás, tá certo? Uma série de questões que... Enfim, você não pode continuar mantendo isso, Aloysio. Não pode. E você tem que ter responsabilidade, porque você está simplesmente cevando um monstro para nos devorar. É isso que eu estou procurando passar aqui. Reforma do sistema prisional, que, óbvio, é acaciano, e um novo modelo de polícia. Olha, eu não vou passar a noite aqui falando que a polícia tem que fazer isso, tem que ter gerência. Eu vou dizer duas coisas com a maior clareza. Polícia não convive com política e corrupção. Alfa e ômega é o seguinte: Forças Armadas e polícia não convivem com indicação política. A indicação política destrói, porque são órgãos onde está coagulado a força legal do Estado, e então eles têm que ser submetidos a estrita regra de hierarquia e disciplina. Se entra a política, destrói a hierarquia e a disciplina. Destruiu a hierarquia e polícia, não tem nem Forças Armadas nem polícia. Acabou. Acabou. E, evidentemente, o foco de evidências. Você precisa saber onde é que está investindo, qual é o resultado, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Inteligência e integração são palavras-chave, né, nessa área que é fundamental. Você não usa inteligência, você está focando em cima do crime, não das organizações criminosas. Você está prendendo aquilo tudo, em flagrante, 50%, 60%, que não precisa de inteligência, é sair na rua, fazer a produção, como se diz, botar o cara lá e acabou. Eu deixei esse gráfico, é muito caro, é o último gráfico que a gente tem, só tem mais duas telinhas. Esse gráfico, para mim, é a síntese do que eu procurei dizer a respeito de juventude, sistema prisional, segurança e violência. Na linha mais baixa, você tem garotos, tá certo? De 15 a 24, 29 anos, que tiveram mais de 7 anos de estudo. E cometimento de crimes. Né? Então, essa linha embaixo é a idade, em cima é exatamente a
probabilidade, aliás, perdão, probabilidade de ser vítima de homicídio, mas também de matar. A linha lá de cima é a linha de quem teve menos de 7 anos de educação. Isso, para mim, diz tudo. Presidente, isso, para mim, diz tudo. No meio, você tem homens jovens, né? É a média. Então, aquilo ali diz tudo. Ou nós somos capazes de ter a generosidade de estruturar um programa que chegue nessa juventude, ou então não vai dar, não tem como fazer. E, para concluir, algumas coisas para o sono não ficar tão pesado. Primeiro, que pela primeira vez na nossa história, no ano passado, nós conseguimos reduzir 13% das mortes violentas. 13%. Nunca houve uma redução igual. E a última das tabelas, que não está muito visível, é que este ano a queda continua e chegou a 24%. O que quer dizer que não é impossível derrotar. Não é impossível. Né? E derrotar, evidentemente, dentro de racionalidade, tá certo? Dentro de uma disposição de enfrentar, efetivamente, esses problemas. Agora, se nós não fizermos isso, nós vamos pagar um preço muito alto em termos das nossas vidas, de violência e insegurança, mas também em termos de conquistas que, para nós, são a razão de ser, de certa forma, nas nossas vidas, pelo menos enquanto cidadãos, que é a democracia. Obrigado. Muito bem. Vou comentar isso.